funcionário não ficasse com o carro, não quisesse, ele ia para leilão. Perfeito. Então, a cada 6 meses tinha leilão. E até ter esse leilão da P&G, eu nem fazia ideia que era leilão. Sei. Tipo, já ouvi falar, mas assim, era uma coisa muito... tá em algum fórum por aí, que não faz parte do meu campo de visão. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, você, tipo, até entender que tem outros tipos de leilões, né? Porque o leilão que todo mundo conhece começa no zero, vai subindo. Sim. Mas tem leilão reverso, tem outros tipos Tem todo tipo. Como que é um pouco esse ambiente de leilões, assim? O que aconteceu até no ano passado, um prêmio Nobel de Economia foi dado para um cara que estudou as formas de leilões de cada país. E aí entra a história da cultura, porque a coisa da cultura é uma coisa de... Assim, eu diria que leilão holandês, a cultura que move qualquer sociedade, não é verdade? Então, formas de venda, o leilão é uma delas. E aí a gente diz exatamente isso, que por que a sociedade aqui no Brasil não criou essa cultura? Tem uma história. E aí você pega globalmente a forma de se vender atum no Japão, em leilão. A forma de se vender flores na Holanda, aqui foi incorporado aqui para a Olambra também, vende num modelo que chama leilão holandês, que é um relógio. Então, como é que é esse... Cara, eu não lembro de cabeça todos, mas eu deveria saber porque a gente usa em compras, né? Sim, então, leilão reverso. Leilão reverso. Aí você tem leilão reverso que o bid ninguém vê o bid de ninguém. Leilão reverso, todo mundo vê o bid aberto. Então, você tem várias formas de negociações, porque... Você vê o lance, mas você não vê quem colocou, né? Tem umas coisas assim, né? Então, oculto quem deu o lance, mas você sabe qual que é o melhor lance. Com empate, sem desempate. Porque às vezes você, revelando quem você podem combinar, você não quer isso, que estimular a competição, né? Mas essa é a estratégia, porque é exatamente isso. O que a gente busca é um ambiente que gere uma igualdade de condições e que gere a disputa, que gere o interesse sem conflitos, né? Sem ter conluios, que a gente pode chamar. Os conluios são passíveis de acontecer, porque se a gente combina em não brigar para dar lance, e de repente tem 2 produtos, você fica com um, eu fico com outro. Então, esses conluios eram possíveis antigamente num ambiente físico. Hoje com a internet já dificulta demais. Então, essa quebra de cultura, de falar, olha, por que o leilão é muito bom? O leilão é uma ferramenta interessante. E aí você pega em diversos países pelo mundo, culturalmente, leilão é muito forte. E aí, com o nascimento da internet, o leilão democratizou isso. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhava numa empresa familiar, tentei fazer o leilão online, que antes era o meu caso, só fiz o catálogo lá, né? Aí eu fiquei 1 ano tentando, vamos fazer o leilão online. Daí eu tinha minha família lá, meu tio, que falava, Ronaldo, deixa eu te falar um negócio. Do jeito que você tá fazendo essa internet aí, cara, eu não acredito do que você tá falando. E eu tava muito... Esse negócio de internet aí. Esse negócio aí. E eu sempre falo, né? Naquela época, o computador lá que tava lá para cuidar do back-office ali, não tava já tinha um computador, mas não tava na mesa, né? Tava sempre na cadeira atrás. Não era sentava, senta aqui na minha mesa, a minha mesa era limpa a mesa aqui. Onde está o computador? Não, aqui atrás, é só para ver um relatório e tal. Então, a cultura do computador, né? Então, hoje o computador está na nossa mesa, hoje está assim, a gente está lá com 3 plataformas ali, você está andando com 3 plataformas juntas. Então, essa mudança cultural, eu antevi lá e tive a oportunidade de estar num setor que tinha muito a ser explorado e que a informação era restrita para poucas pessoas. Então a palavra democratizar e deixar mais transparente era o meu mote. Então onde eu ia eu falava, vai ficar mais democrático e vai ser mais transparente. Eram os pilares do meu discurso de venda. E dizendo, olha, você precisa vender. Então essa internet aqui possibilita aparecer novas pessoas e não necessariamente precisa vir no ambiente físico. Então, em 99, fiz a rebeldia lá de ter a certeza que eu não ia fazer lá. Falei, vou montar um business plan, pedi ajuda para o meu irmão mais velho também trabalhava lá. E aí meu irmão falou, o que você precisa? Preciso de 15 mil dólares para montar um business plan. Vou montar esse business plan. A gente pegou aquela época de 99 que teve muitos investimentos em empresas de internet. Então o dinheiro rolando solto nos
pets.com, sei o que.com, e todo mundo tinha um projeto de internet, eu com o meu projeto de internet de leilão, que eu tinha meu nome, tinha um negócio que eu já vivia, eu falei, isso aqui é um real business, é um negócio de verdade, não é um sonho, não é um business Imagina plan. alguém entra na frente ainda, você fica louco, né? Então, eu tinha certeza que se eu não fizesse, alguém ia fazer, só que era nítido para mim. E aí consegui, em 99, ali, arrumar o investimento do Unibanco. O Unibanco, naquela época, estava investindo em alguns business de internet, ele tinha investido no Buscapé também. E em novembro de 99, tio, tô indo embora, me contrataram lá para fazer um negócio de internet, aquilo que eu tô te falando. Ele fez a dispensa na mão, não no computador. Aí ele falou, vai lá, aprende tudo, volta aqui. Eu falei, porra, mas eu tô falando todo dia, eu tô falando aqui. E senti que, de fato, ali foi a minha oportunidade de falar, vou pra vida. E aí, em novembro de 99, há 22 anos atrás, eu fui pra vida, arrumei investimento do Unibanco, eles investiram $2 milhões na companhia, peguei o boom da internet toda, nasci no meio de todos o Silvio de Barros da Webmotos, o Romero. Então, toda essa turma, a gente conhece todo mundo, viver com todo mundo ali, de repente cada um foi, cada um cresceu, muitos ficaram pelo caminho. E aí consegui fazer a Superbid, construir essa empresa chamada Superbid. Eu sou um cara que eu desenvolvo produto, eu sou de produto, produto. E naquela época essa linguagem nem existia. E eu desenvolvia produto, tecnologia, criei um sistema, montei um sistema, fui adotando, deixando no estado da arte para fazer uma intersecção cultural, que é como que eu fazia o leilão online interagir com o pregão tradicional físico. E quando eu fiz o negócio, eu tinha certeza que a disruptura, a internet era o meio, não era o fim. E que aquele veículo eu falava, eu aceito lance por fax, né? O fax teve uma tecnologia de vida curta aí, mas que era, quando nasceu, sensacional. Você mandar um papel aqui, um conteúdo escrito que sai do outro lado do planeta, em tempo real. Exatamente. Nossa, pager então pro médico, né? Era um negócio ali e eu falava, não, eu aceito lance fax também, aceito lance em viva voz. Se o cara ligar aqui, se identificar, eu conseguir ter certeza que o comprador é ele mesmo, eu pego no telefone também. E outra, também aceito por telex. Aí os caras, telex não tem mais. Eu falei, não, 4. E mais a internet. A internet é mais um veículo para mim de comunicação para interagir o meu negócio, que era formatação de preço, corrida de preço, em troca de bens, na venda de bens de liquidez. Que esse ambiente existe para tudo quanto é canto. As empresas, a gente faz a venda do nosso usado, né? Então, só que hoje a gente não usa essa ferramenta. Vou vender o meu carro lá no leilão, que é em uma semana, 15 dias, eu não vou ficar procurando, eu vou deixar o comprador vir fazer o preço, eu quero vender. Então, você busca um ambiente que tem liquidez e que tenha transparência, que não tem uma carta marcada, que o preço não ficou represado ali, porque ficaram segurando para ninguém dar lance, sabe? Então, essa dinâmica, a internet, ela coibiu com isso, porque abriu para todo mundo poder participar. Ó, a aguinha quase virando outra vez. Eu tenho uma pergunta até, porque acho que a gente vai entrar nisso quando a gente for falar um pouquinho também mais sobre blockchains. Tem riscos, tudo tem riscos na vida, né? Então o Matheus está aqui acompanhando a gente, perguntou como não ser passado para trás em um leilão? Por que eu pergunto isso? Eu comprei, inclusive, da P&G, foi no Superbid. E óbvio que não teve nenhum problema, depois, né? Eu tô aqui só guardando já comentos da Superbid na minha vida aqui, pra vocês entenderem. Vamos comentar. Vou te agradecer pessoalmente. Obviamente não teve nenhum problema, mas a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, né? No mundo das blockchains e tal. E o grande risco hoje que existe é a índole de quem cria ou uma cripto, ou uma moeda, ou enfim, uma blockchain, e depois ele pode pegar e sumir por aí. Então, sim, é muito válido, porque eu tenho todos os registros, mas você ainda tem alguns casos que somem e acabam sujando a imagem de um mercado, que como um todo é legal. Eu imagino que o leilão sofreu um pouco com isso também. Porque de um lado, sim, tinha a Superbid querendo fazer o negócio bem feito, mas você tinha vários parceiros, talvez, não tão preocupados com a proposta de negócio, mas sim de pegar dinheiro de alguém. Perfeito. Que foram disseminando isso aí é um negócio esquisito. Quais seriam as dicas para quem não quer comprar em um leilão ou ainda tem curiosidade?
não cair em uma Então, enrascada. primeiro, acho que é legal contar um ponto, é o seguinte, eu vou começar aqui, vou só falar, vou dar uma pitadinha no negócio da blockchain. Moeda, criptomoeda, ela é uma essência um para o outro para a blockchain. Blockchain é a tecnologia que suporta a possibilidade de se existir criptomoedas. Agora, nós agora vamos começar a perceber que a tecnologia que garante essa cripto, ela pode garantir outras coisas que não é ser moeda. Então, quando a gente fala de registros, não vamos pensar em registros pensando na moeda que pode sumir. E sim em registros que a gente consegue garantir que vão ficar perpétuos porque não tem valor financeiro para ninguém, para sumir, para pegar aquele registro. E simplesmente a forma como se faz o registro de uma coin, de uma cripto, é a mesma forma que eu quero fazer um contrato. É da mesma forma que eu quero pegar a foto daquele carro e vou gravar numa blockchain. Então, o que é gravar numa blockchain? É gravar registro. Mas depois a gente conta um pouquinho. Você vai separar a moeda. A moeda é uma coisa que ela está apagando, ela está dando fumaça para o poder que é o suporte da moeda. O que é essa... Porque é a questão do valor. Porque tem valor, que eu diria que tem interesse monetário na conversa. Sim. E quando tem interesse monetário, existem outros riscos envolvidos. E quando a gente fala de blockchain para registro de dados, garantia sobre a ótica dos dados, não tem interesse monetário em relação de pegar isso aqui, alguém vale dinheiro em algum lugar. Não vale dinheiro, vale os dados. Então, mas como vale a pena pegar os dados de uma pessoa, vou ter o seu nome. Não é isso. Acho que o objetivo aqui é dizer assim, da época de leilão, antes da internet, nós consumidores, o acesso era restrito. A partir do momento que nasceu o leilão eletrônico, daí a gente fala leilão online, até 2005, o nome era sinônimo Superbid, porque não tinha outros leiloeiros fazendo online. Todo mundo estava falando, putz, será que eu vou ter que fazer online? Se tiver que fazer, não era por convicção, era por obrigação. E todos no tempo foram obrigados a fazer, porque a tecnologia falou, é a sociedade que está mandando, tem que fazer online. Aí o que aconteceu? Todo mundo vai lembrar, assim, quem viveu o comecinho da internet, os primeiros caras que foram atacados pelos julgos aproveitadores foram os caras que colocaram aqueles e-mails com a cara dos bancos, lembra? Verdade, então, o phishing, o phishing da conta. Então, repara que no começo da internet, as primeiras fraudes que começaram a ter foram os e-mails com cara de banco. E aí todo mundo caía lá, apertava lá, dava conta, caía numa conta falsa do banco. Troque sua senha. O que aconteceu aí nesse momento, né? Os bancos investiram milhões e milhões pelo volume financeiro que eles transacionam, sob a ótica do risco que eles estavam nascendo na internet. Porque a internet começou para todo mundo. Então, o investimento em tecnologia, em garantias, acho que vai todo mundo lembrar, ou melhor, a gente já vive isso, e é isso aquilo que aconteceu, hoje também está persistindo. O que é o token? Então lembra que apertava o botão, gerava o token aqui num dispositivo fora da internet? Aonde está esse dispositivo gerando númerozinho hoje? Está no nosso celular. Então, naquela época, já nasceram o quê? Os tokens. Por quê? Você precisa ter um token, ou seja, uma chave que está girando um número aqui, que é o mesmo número que está girando lá no banco de dados do banco, né? Então, para você abrir a sessão, você precisa, o tempo que você tem precisa encaixar as duas chaves iguais, dar um match nas chaves. Então, o token nasceu. Então, os bancos sim investiram em tecnologia. O que está acontecendo aí já faz, eu acho que uns 5 a 8 anos, que é os sites falsos de leilão. São clones, são sites que não é verdade. São sites que lá tem a foto do carro, tem o endereço do pátio, mas é tudo falso, é tudo mentira. O leiloeiro, ele tem uma certificação, né? Então, mas essa certificação... Uma autorização, na verdade. Isso, mas ela não está comprovada na internet. Ninguém conseguiu provar isso, que eu sou oficial na internet. Porque os falsários, né, aqueles que estão fazendo essas páginas semelhantes ao que aconteceu há 15 anos atrás com os bancos, estão fazendo páginas cópias. Isso acontece também com skins de jogos de internet, com tudo. Perfeito. E aí, só que no leilão tem uma coisa interessante, que é o phishing pelo preço.
Porque no leilão as oportunidades que tem começam muito baratas. E o jogo do leilão tá aí, tá o sex appeal, porque tem muitas oportunidades que tem preço bom, que o preço é barato, no sentido que, vale 10, tá por 5, eu tenho que ir lá ver. Aí o que a gente fala, né? Se você não participa do processo licitatório, do processo de querer comprar, né? Vai sair barato sempre pro outro. Então, quando você, saiu, esse preço eu comprava. E aí, esse muito barato, mas você não está no jogo. Então, o leilão, ele é phishing pela ótica do preço, só que aconteceu que nos últimos anos, esses falsários começaram a perceber o appeal, né, de querer participar de um leilão, que a sociedade quer conhecer mais, quer entender mais, e começou a cair em golpe. Sim. A gente tem na ordem aí de falar nos últimos 2 anos aí, que os consumidores gastaram mais de 650 milhões de reais comprando em leilões falsos. Leilões que não existem. Leilões que ele vou pagar. E aí a gente sempre fala, os leilões hoje, ele não tem tantas casas leiloeiras, são poucas casas leiloeiras que vêm na história. Por que da história? Por que o mercado é restrito? Por que o mercado não é tão grande? Então, tem toda uma dinâmica de um arcabouço da história e entra pela cultura do país, entra da cultura de como você se torna um leiloeiro. O leiloeiro, a lei foi criada em 1932 e ela foi criada e deu um poder para leiloeiro que transformou ele num cartório de transação de mercadoria. Ele faz a mesma coisa que os cartórios de títulos e documentos fazem, que os de registro de imóveis fazem, mas ele registra o quê? Venda de bens. Então ele tem o poder, da mesma forma que um cartorário. O que significa cartorário? É o princípio da verdade e da fé pública. Então, aquilo lá parte de um princípio pela verdade. Então, lembra que a gente começou dizendo ali, falou, tudo tem procedência, a forma que eu vou vender, a regra que eu vou vender, a regra que a empresa se predispôs a entregar um prazo de um documento, de um veículo, por exemplo. Ela se predispôs a entregar o documento em 15 dias. Pode ser que ela não cumpra, pode ser que ela atrase, porque é o inerente da contraparte, né? Então, o leiloeiro ali no meio, ele é esse agente do comércio que tem a fé pública na relação entre o vendedor e o comprador. E que ele busca os interesses dos dois. Porque o vendedor também pode agir de má fé em algum momento. E ele existe ali para ter esse árbitro para garantir isso. Então, primeiro ponto que eu diria, comprar em leilão verdadeiro é uma das formas mais seguras de se comprar. Porém, tem inerente à origem do bem, que é boa, libada, mas como a gente fala de um produto usado, a gente não fala de uma coisa que é uniforme, a gente fala de uma coisa que tem imperfeições, que podem ser imperfeições grandes ou pequenas, mas que o leiloeiro tem que buscar sempre pela verdade de falar o que é verdade, que se tiver com o motor fundido, ele quer vender com o motor fundido, mas ele vai falar que o motor é fundido. E ele é obrigado a declarar, ele é obrigado a declarar aquilo. Por quê? Porque se o consumidor comprar e ele for enganado... Descobrir outra coisa, pega ele mal. vai reclamar. E ele tem a quem reclamar? Ao leiloeiro, que é o árbitro da transação. Que vai ligar para a empresa e vai dizer, olha, empresa super bacana, marca super grande. O seu comprador, que é o seu cliente, está dizendo que você colocou o negócio tal, a empresa vai falar, recompra o carro, porque a imagem da empresa está em primeiro lugar. Algumas empresas, num nível, vamos falar, da hierarquia, não dá tanta importância. Não, manda entrar na justiça, tal. Vai perder. Deixa chegar lá em cima. Vai perder. Não, vai perder. É certeza que já vai perder. Então, eu, como leiloeiro, já falo, se entrar na justiça, você vai perder. Eu já predisponho a devolver a minha comissão, porque você está errado. Então, esse movimento não vai ficar a ver navios. Não vai ficar aí, mas pode acontecer da empresa ela não conseguir resolver seu problema, mas vamos falar 95% das coisas acontece e dá tudo certo. Agora, pode ser que 5% pode ter algum problema, a empresa perdeu o duty de transferência. Precisa tirar um novo, então aquele prazo lá, então aquele prazo ela já não vai cumprir mais. Então